Olá pessoal da Unifal, tudo bem com vocês? Cá estou novamente com a missão de mostrar algum conteúdo para vocês referente ao mercado de saúde suplementar. Tive o convite da Liga de Ciências Atuariais, da qual eu fico bastante honrado e feliz. E sobre este mercado, eu gostaria de iniciar falando que, apesar de ser um dos nichos tradicionais de atuação da ciência atuarial, pouco se vê matérias referentes a ela nas grades curriculares dos cursos das universidades. Isso realmente é uma falha porque tem muito conteúdo para ser estudado, né? E difere um pouco dos seguros propriamente dito, apesar de fazer parte do ramo securitário. Bom, o mercado de saúde suplementar, acredito que seria interessante iniciar falando sobre a regulamentação. O mercado ele existe há muito tempo, as operadoras aí, existem operadoras desde a década de 60, tá? E o mercado veio até a sua regulamentação em 1998, final da década de 90, especificamente em 98. E só apenas 2 anos depois, em 2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, veio a ser criada. Nesses 2 anos, a SUSEP ficou responsável por este mercado. Bom, com a criação da ANS vieram diversas regras e normativos. Dentre elas, a questão da gestão de risco, a questão da precificação ser feita pelo atuário, a questão do cálculo das provisões e assim por diante. Então, de certa forma, o atuário, no seu dia a dia, ele está muito voltado ainda para a questão do risco de subscrição, que é aquele, basicamente, que envolve preço e provisão. Tá? Então, eu poderia, digamos assim, segmentar a nossa apresentação aqui, o nosso conteúdo, em 4 partes principais. Tá? Primeiro deles, dentro desse ordenamento do risco de subscrição, seria a criação dos produtos. Tá? Segundo, a venda do produto. Terceiro, a administração do produto. E quarto, o resultado do produto. O que é o produto de um plano de saúde? É a cobertura, é o conjunto de coberturas que um beneficiário vem a comprar, um cliente vem a comprar. Então, você opta por um produto, né? E aí esse produto tem um conjunto de coberturas, ele tem direito a parto, ou é somente ambulatorial, só consultas e exames, ou dá direito também à parte de internação. Você tem direito, se você fosse internar, você tem direito a ficar numa enfermaria ou num apartamento, ou se você está num plano individual, num plano coletivo, enfim, é um conjunto de características que define o tipo de produto. E cada característica dessa está vinculada à questão do risco, né? Tem custos que são maiores, custos que são menores, e essa definição toda o atuário tem que estar à frente para entender e ter, de fato, essa gestão na hora de fazer a precificação. Bom, inicialmente, a gente pode começar falando sobre a criação do produto. Bom, o produto, como eu acabei de falar, você vai montar as peças do quebra-cabeça, né? Cada característica é um quebra-cabeça. Essas características já são definidas pela ANS e a única forma de diversificar seria em alguns pontos mais específicos, tipo a rede credenciada, qual hospital vai fazer parte, qual a rede de clínicas, qual a rede de laboratórios, etc, etc. Então, para fazer a elaboração de um produto, é necessário uma equipe multidisciplinar. Então, vai lá jurídico, vai o pessoal responsável pela rede credenciada, vai o pessoal responsável comercial, marketing, os atuários, etc, etc. Tudo parte de uma pesquisa de mercado, digamos assim. Dentro dessa pesquisa de mercado, a operadora verifica o público-alvo que define um possível novo produto a ser criado. Então, com essas novas características e com esse preço de mercado basicamente definido, tem-se então o start para que os estudos sejam iniciados. E aí vem toda a questão de gestão da gerência, a criação de custos, digamos, a definição dos custos, você tem a definição da rede, enfim. E aí vem o atuário para fazer a precificação. Uma vez feita a precificação, a gente vai ter, então, fazer uma análise de viabilidade. E nessa análise de viabilidade, a gente verifica qual o tempo médio de retorno desse produto frente a todos os despesas e custos que serão incorridos diante dele.
Então, uma vez o produto sendo lançado, você tem aí, então, mais uma opção no portfólio da operadora para a comercialização. Dentro da venda desse produto, que seria a segunda parte, você tem toda a estratégia, toda a inteligência de mercado imposta para otimização e dinamismo das vendas desse produto. E aí inclui campanhas de vendas, campanhas de comissionamento, campanhas de desconto, campanhas de retenção, toda a inteligência de mercado envolvida por esse dinamismo. E o atuário atua diretamente nisso também. Inclusive, é uma área que vem crescendo muito. Temos atuários na operadora onde eu trabalho que atuam diretamente nesse ramo. Em terceiro lugar, essa receita que esse produto está gerando, quanto é que eu vou ter que reservar para honrar com os compromissos futuros? Então, a gente entra na terceira parte, que é de provisões técnicas. Então, você tem provisões técnicas obrigatórias, que detêm metodologias próprias atuariais, que a ANS define e você tem que fazer esse cálculo, e também os testes de consistência, análise, enfim, mensal, trimestral, etc. Aí vai variar conforme a provisão. E, em quarto lugar, nós temos o resultado do produto. Então, aí você vai verificar índices de sinistralidade desse produto, você vai verificar a quantidade de beneficiários, quantos beneficiários tem acima de 59 anos, quantos são de gênero masculino, quantos são de gênero feminino, qual a receita, qual o ticket médio desse produto, como é que está o resultado dele, enfim, toda uma análise da carteira dos seus produtos. O atuário também é responsável por fazer esse tipo de análise. Então, basicamente, você analisando a grosso modo, divisão um pouco mais macro, você analisa que o dia a dia do atuário é esse, né? Você está muito vinculado ainda ao risco de subscrição e totalmente voltado para a questão do produto, né, propriamente dito. Só que as coisas vêm a evoluir, né? E aí o ideal é que com a evolução, com a integração com outras áreas e, digamos, a percepção de uma visão mais ampla do risco, o atuário vai atuar em outros agrupamentos, tipo risco de crédito, inadimplência, risco de operacional, que envolve pessoas, processos e tecnologia, o risco de mercado, que envolve variáveis macroeconômicas, risco legal, que seria a questão das exigências da ANS, cumprimento das exigências da ANS, isso muito vinculado à questão do compliance. Tá? E por falar nisso, existem várias áreas que são muito parceiras da área atuarial, que é o compliance, controles internos, auditoria interna e a própria gestão de risco, né? Bom, e aí a gente vê nessa evolução dos outros agrupamentos, a gente vislumbra para o futuro o atuário bem mais voltado para as questões desses outros riscos, e muito mais ainda por causa da margem de solvência, porque a partir de 2022 a margem de solvência sai do modelo determinístico, que hoje é calculado através de uma fórmula matemática que a própria ANS estabelece, e passa a ser por modelagem própria, da mesma forma que as seguradoras têm essa obrigação. Então aí o atuário vai entrar em conjunto com outras áreas para fazer essas modelagens, ou seja, para o risco de subscrição, eu faço uma modelagem estocástica para saber qual seria o capital de risco necessário para os desvios, para os modelos de stress desse agrupamento. Vou para o risco de crédito, faço a mesma coisa e assim por diante. Então, a composição, ou seja, a composição desses agrupamentos, né, seja por correlação, seja por cópulas, enfim, a gente vai ter, então, um novo capital de solvência ao invés de ser uma fórmula determinística. Então, isso eu vejo realmente uma virada de chave nesse mercado, tá? Para as operadoras que realmente estiverem ativas no mercado nessa época. Bom, além disso, Business Intelligence também, o atuário está totalmente envolvido.
A questão do Big Data agora também, nós temos lá um setor de Big Data, onde a gente troca muitas ideias, fornece informações, troca experiências, enfim, é uma integração total com essas áreas. Então, basicamente é isso. O dia a dia, a gente está levantando informações, a gente está gerando relatórios, a gente está apresentando algum estudo específico para a diretoria, para que a diretoria tome alguma decisão mais apurada, tecnicamente falando. A área atuarial de um operador de plano de saúde ela é bastante técnica, mas é importante também que ela tenha uma visão estratégica, que a estratégia com a técnica sejam alinhadas, né? Totalmente alinhadas, porque, querendo ou não, o setor de atuária detém informações estratégicas, muitas vezes até de forma sigilosa, né? Informações que não são... Alguns estudos que a gente faz não são de natureza aberta, né? Até dentro da própria operadora. E é importante essa maturidade profissional de ter o sigilo, de entender alguns desvios, algumas particularidades que esse mercado possui. E aí eu acho que isso amadurece bastante profissionalmente as pessoas. A nossa equipe, aproveitando aqui o ensejo, nossa equipe possui 9 pessoas, né? Nós temos lá tem uma estagiária, nós temos assistente atuarial, temos analistas júniores e a carreira, e temos analista pleno também. A carreira vai do júnior, pleno, aí tem o sênior, né? E tem toda essa trajetória com trabalhos, com a evolução dos trabalhos. Que mais? Nós também digamos assim, atuamos com algumas exigências da ANS, propriamente dito, mas mais voltada para a questão dos produtos, como eu falei, da questão das provisões técnicas, exigências bem voltadas para todos esses trabalhos que eu falei. Então, basicamente é isso. É um mercado que ainda está se descobrindo, é um mercado que está em constante desconstrução e construção, tá? Dos mercados tradicionais, previdência, seguros e saúde. Saúde é o que tem uma regulamentação mais recente, e então tem muita coisa para evoluir, tem muita coisa ainda para ser estudada. É uma gama de riscos heterogêneos, é uma gama de variáveis exógenas, muitas vezes até incontroláveis, e de certa forma isso instiga bastante a gente a atuar nesse mercado, exatamente para estar descobrindo cada dia uma coisa nova, cada dia um risco novo, cada dia alguma variável nova que interfere na gestão, alguma variável nova que interfere diretamente na tomada de decisão, e isso é bastante prazeroso. Não é de forma alguma um trabalho rotineiro, não é de forma alguma um trabalho padronizado, que a gente... Claro, a gente tem os nossos trabalhos rotineiros, né, frequentes, mas sempre tem alguma novidade, sempre tem algum levantamento novo, sempre tem algum aprendizado novo, a gente aprende muito. Eu já estou nesse mercado há um certo tempo e, de repente, eu sempre descubro alguma coisa nova, eu sempre eu me deparo com determinadas informações que eu não tinha ainda pensado, enfim. Então, de certa forma, eu costumo dizer que é um mercado muito intrigante, instigante, né? E daí que a participação do atuário é imprescindível, né? Independentemente já que a gente falou muito de regulamentação, mas independentemente da regulamentação, o atuário, devido a todas essas particularidades, é imprescindível a sua atuação. Bom, eu passei um pouco dos 10 minutos, como tinha sido acordado, mas eu espero ter contribuído aí com um resumo do resumo aí para vocês, tá? Fico sempre à disposição, espero ter ajudado de alguma forma e tamo junto, ok? Um grande abraço para vocês. Valeu!